Olá, boa noite, igreja. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração, lidando com aquelas mazelas do velho homem, do velho Armando. Sempre insiste em retornar, mas a gente continua crucificando o eu com Jesus, né? Abrindo mão daquilo que a gente acha que é direito para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Muito bom. Feliz de estar aqui com vocês. A gente está vivendo o ano da semeadura, é o tema, e vamos no EPL falar sobre igreja orgânica. Tipo assim, é tratar da organicidade da igreja versus a organização. Tem gente que pergunta, a igreja parece uma empresa, a igreja parece isso, né? Então você ser organizado e ordeiro, lidar bem com aquilo que tem referência com o governo, os impostos, né? Isso aí não é nenhum demérito, é uma obrigação nossa. Por isso que Jesus diz, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Nada na IBC é comprado sem nota fiscal, nada, nada. Tudo aqui, recibo, tudo aqui orçamentado, tudo aqui é feito dessa forma. Da caneta ao clipe, ao lápis, à máquina, ao trator, né? Tudo que a gente faz aqui, né? É feito desta forma. Para quê? Para honrar e glorificar o nome de Jesus. Para ter aqui todas as licenças possíveis. E às vezes o fiscal entra aqui, ele sai lavado pelo sangue de Jesus, né? Porque ele entende que aqui é um lugar onde a lei é cumprida. É uma igreja que cumpre suas obrigações, não deve nada a ninguém. Isso é bom para a igreja de Jesus e é bom também para nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, né? E a organicidade quer dizer que, a despeito de sermos uma igreja que se organiza, que tem padrões, que faz as coisas bem direitinho, nós gostamos de ver o Espírito de Deus agindo. E aí vem a nossa humanidade, a nossa presença, a nossa confraternização, o abraço, o cuidado mútuo, né? Que isso não tem a ver com organização. Lá fora, quando o indivíduo pisa na bola, demite. Aqui não, a gente trabalha, restaura, traz para perto, abraça, ama, perdoa, dá uma outra chance, e assim é a igreja de Jesus, que se manifesta aqui, nesse grande ajuntamento dominical, mas aqui é só um resultado, aqui é o resultado do que vai começar a acontecer amanhã de manhã na vida de cada um de vocês. Primeiro, meditação na palavra, né? O nosso mapa, abrir a palavra de Deus, obrigação de cada crente. Aqui nós não colocamos comida na boca do crente, ele já está crescido, ele não é mais bebê, então agora ele faz como aquele menino que começa logo a pegar a colher e comer, e o pai fica feliz e a mãe também. Às vezes derruba, às vezes cai, às vezes entorna o copo vira, mas você fica feliz porque a criança está tomando iniciativa de comer a própria comida. E é isso que nós fazemos aqui, por isso que nós não temos tutor para cada crente. Temos a palavra de Deus, o Espírito Santo, e você faz o mapa como eu faço, né? Eu toda manhã. Já há quase mais de 50 anos de convertido, hoje pela manhã, lendo a palavra de Deus, passo por Jeremias, capítulo 29, versículo 13, onde Deus disse para mim, buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. Isso que coisa linda, né? E aí o que é que eu vou fazer a respeito? Eu vou buscar a Deus com inteireza da minha alma. É assim, ler a Bíblia é o encontro que a gente tem com Jesus. É um encontro, não é um estudo. Ninguém estuda Deus. Lá quando eu era jovenzinho, indo para a escola, a gente ia para o laboratório, e no laboratório tinha um sapo, e depois a gente começava a cortar o pobre do sapo para entender a anatomia do sapo. E depois de partir o sapo todinho, de secar o bichinho todo, ele morreu, pronto, não sobrevive mais. Então, eu disse a semana passada, né? Eu vivi todo o tempo com meus pais, mas nunca dissequei meus pais. Eu nunca estudei o meu pai, nem minha mãe. Mas eu fui amado e amei, fui cuidado e cuidei, né? Fui abraçado e abracei. Então, a relação com Jesus não é uma relação
cartesiana. Não é uma relação de estudo com profundidade, faço análise sintática do que Deus está me dizendo. Não, não. Você chora quando Deus fala algo, quando Ele diz que me ama, que cuida de mim, que Ele está comigo todo o tempo. Então eu seguro nas mãos de Deus, né? A gente canta lá, segura nas mãos de Deus e vai. Tá? Então o Preto no Branco diz que ninguém explica Deus, e eu gosto de dizer, ninguém estuda Deus. Deus é para ser uma companhia constante. Você sabe que Ele é grande, que Ele é poderoso, e a palavra de Deus vai revelando tudo que Ele é. Então faça da sua leitura bíblica um encontro. Amém, igreja? Encontro. Você se encontrou com Deus hoje de manhã? Né? Qual foi a prioridade hoje de manhã? E amanhã, de manhã, expediente, corre-corre, escola, café, comida, compra, semana. Quem vai ter a prioridade? Por isso que ele diz, se você me buscar de todo o coração, você vai me achar, você vai me encontrar, você vai ter relacionamento comigo. A outra coisa importante é, fala da palavra de Deus, proclama o nome de Jesus. É muito lindo isso. Então que você tenha essa oportunidade de ser um semeador da palavra. Não precisa ser teólogo, não precisa conhecer muita coisa. Aliás, hoje de manhã um irmãozinho lá do Grão veio correndo. Está aí de novo, cara? Você, rapaz, é porque você passa aqui o dia inteiro, não é não? É mesmo, rapaz. Ixi, rapaz. Hein? Obrigado pela oportunidade. Estou fazendo 4 meses hoje limpo, pela honra e a glória do Senhor Jesus. Aqui na igreja aqui, né? É uma honra para mim. E qual foi o presente que você me deu hoje de manhã? Foi uns panfletozinhos para evangelizar. Esse pastor tem que pregar, né não? Eu falei para o senhor que o senhor já fazia isso, né? Mas mesmo assim eu entreguei o panfleto para o senhor evangelizar. E eu estou evangelizando também. Deus está me honrando, né? E algumas pessoas lá do Grão, lá, eu quero dizer que não desista, que continue, que eu identifico, né? Está aí hoje eu, a esperança. Eu estou aqui servindo a casa, né? E creio eu que hoje, na hora que eu estava rastelando e limpando essas cadeiras, é um testemunho já. Eu fui ali no altar onde o senhor está agora, e eu olhei para essas cadeiras tudo vazias, e eu imaginei elas todas lotadas. E eu abri a minha Bíblia, e eu imaginei tudo lotado e disse assim, aqui vai ser o meu futuro. Eu vou pregar o Evangelho de Deus. Naquele altar, eu me ajoelhei lá e comecei a chorar. E é aqui que a gente descansa. Oh, glória a Deus. Isso aí? Que é isso aí? Quem encontra Jesus, quem é alvo da misericórdia, quem está cheio do Espírito, ele não faz outra coisa senão proclamar. Ele não sabe teologia. Ele não frequenta a escola bíblica. Mas ele anda com Jesus e é sensível a cada palavra, com a Bíblia na mão, fala das grandezas de Deus. E aí, à medida que o tempo passa, qual é a nossa tendência? A gente vai engordando, enche da palavra, ouve 1 milhão de pregação e fecha a boca. É tudo que o diabo quer. Então, em nome de Jesus, é muito bom, é muito lindo ver isso. Que o Senhor renove em você esse fogo da presença de Deus. Que você fale do amor de Jesus. Amém? Oh, pronto, olha que coisa boa. Vamos ficar em pé, um convite, não é obrigado. Se quiser, nós vamos fazer a leitura de um capítulo. Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica. Eu de vez em quando faço essas viagens aí para a Europa. O pastor José Edson fez isso muitas vezes. Eu estou indo agora em novembro para Roma, levar o pessoal para ver um pouco dos caminhos de Paulo ali em Roma. Aliás, ele não caminhou muito, ele foi preso por causa do Evangelho de Jesus. Vamos ver o Coliseu, né? A gente canta, o Coliseu não parou a igreja, então a gente vai entrar lá. O pastor Zé Edson fazia isso bastante, e agora eu vou substituí-lo, vou com um grupo para lá.
Mas eu estou lembrando, numa das viagens na Grécia, passamos por uma cidade chamada Tessalonique, que é exatamente a igreja de Tessalônica, mostrando como a Bíblia é histórica, como a Bíblia é precisa geograficamente falando. Paulo escreve aos Tessalonicenses. Eu estudei os 4 anos em São Paulo, os 3 anos fora do Brasil, com um amigo que chamava Alexandros Meimarides. Ele era de Tessalônica, ele era um tessalonicense, olha, coisa linda, né? Então Paulo escreve essa epístola e nós vamos ler o capítulo 1 juntos, vamos meditar nesse texto. Chama a sua atenção para isso, que à medida que nós pregamos a palavra aqui, nós damos a vocês também um parâmetro para você estudar um pouquinho mais até, se quiser, né? Ler a Bíblia, tem um encontro, se quiser mais informações sobre o livro, sobre o texto, vários comentários. Pastor Hamilton, nosso PhD em educação, ele tem tudo bem esclarecido nas nossas redes sociais, e você pode entrar lá e aprender um pouco mais sobre o contexto do livro, tá? Então nós vamos fazer esse exercício hoje. E esse texto foi uma inspiração que eu tive muitos anos atrás, quando eu fui para um acampamento com um grande homem de Deus chamado John Stott. Então quem conhece sabe, grande teólogo, grande comentarista, um homem de Deus. Então ele me inspirou a meditar nesse texto aqui. Então vamos ler juntos, tá bom? A leitura da palavra de Deus é algo que sempre existia nas sinagogas, lendo o Velho Testamento, e nas igrejas, por onde quer que você vá. Pode ser lá na China, onde a igreja é perseguida e proibida. Nas madrugadas, os chineses têm pequenos textos da palavra de Deus, onde eles leem e leem e releem, e assim por diante. Medita na palavra, leia a palavra de Deus. Então, vamos ler juntos, classe, respirando aí nas vírgulas, né? Olha lá, vamos lá? Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós outros, damos sempre graças a Deus por todos vós, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira
vindoura. Palavra de Deus, né? Aplauda o Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo em que nós adoramos o Teu nome. Desde amanhã, todo momento da nossa caminhada no dia de hoje, a nossa entrada aqui nesse lugar, que o Senhor tem nos permitido ter e viver e experimentar para a glória do Teu nome. Obrigado por esse ajuntamento santo. O Senhor prometeu estar onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome. Aqui somos até mais do que isso. A Tua presença é certa aqui, nos louvores, nos abraços, nos cânticos, aqui e agora, Senhor, na Tua palavra, sendo lida e explanada, que Teu Espírito abra o nosso entendimento, que a gente se submeta à Tua vontade. Fala conosco, Senhor, fala com aqueles também que nos ouvem agora pela internet. Oramos pela irmã Edna, Senhor, que retornou do Canadá, uma situação bastante difícil, mas eu sei que o Senhor está com ela, afofando ali a sua cama, o seu leito, e dando a ela a esperança de vida. Senhor, você também com o irmão Ricardo e com outros que estão passando por momentos difíceis. Peço que a Tua palavra, enfim, abra o nosso entendimento, que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, como indivíduos, como GR, como igreja, pois nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, quando a gente fala sobre estudo, a gente, ao ler uma epístola, ao ler um livro, você pode comprar um comentário, uma introdução ao Velho Testamento, ao Novo Testamento, ou então entrar no nosso site e você vai ter lá a introdução ao Velho e ao Novo Testamento, ou seja, alguns aspectos que não estão escritos aqui na Bíblia, mas que lhe trazem informações que estão aí à disposição de todo mundo. Você pode aprender. Pastor Hamilton tem nos ajudado muito em colocar essas ferramentas à disposição de cada um de vocês. Eu tinha, durante os meus anos de estudos, eu acumulei na minha casa perto de 2.500 a 3.000 livros. Mas quando eu me mudei para um apartamento pequenininho, 50 metros quadrados, ou eram os livros ou eu e minha esposa. Então os livros foram doados aqui para a igreja. Nós temos uma biblioteca aqui com estes livros e outros livros que estão aí à disposição para você, aí sim, estudar um pouco mais sobre o contexto geral. E a internet tem, obviamente, toda essa informação a qual você pode também ter acesso. Então, falando sobre a cidade de Tessalônica, antes da gente entrar no texto e nos versículos, era uma cidade localizada na estrada chamada Via Ignácia. Era uma estrada romana, era uma porta de entrada da Macedônia. A principal via de comunicação entre Roma e as suas províncias no leste. Os romanos construíram muitas estradas. E ali era considerada uma cidade afortunada e até rica pelos poetas antigos. Os habitantes ali, a maioria da Macedônia, eram gregos e judeus, mais gregos do que judeus. Gregos significa pessoas que nem conheciam o judaísmo, o Velho Testamento, né? Então, nós tínhamos ali em Tessalônica mais ou menos 200.000 habitantes. Então, era uma cidade grande, uma cidade pujante. Sobre o autor das Escrituras foi o apóstolo Paulo. A despeito de questionamentos que escolas alemãs de Tübingen, por exemplo, questionavam se foi Paulo que escreveu. Será foi Paulo? Foi Paulo ou não foi Paulo? Então nós temos evidências internas e externas que confirmam. Por exemplo, vários livros foram escritos durante o primeiro século. Inclusive o apóstolo Paulo escreve mais do que 2 cartas à igreja de Corinto. Mas essas 2 formaram o chamado cânon, ou seja, o grupo de livros inspirados, porque são livros que não têm contradição, não têm erros, e eles de fato combinam com tudo que foi dito
acerca de Jesus, a sua igreja, a sua volta, no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Então, ao longo do tempo, esses livros foram se consolidando através da igreja, das diversas igrejas, das autoridades eclesiásticas, como livros que foram inspirados por Deus e fazem parte, então, de um cânon, como o cânon de Marcion, o Muratório. Esses livros, principalmente Tessalônica, foi citado por Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, que eram os pais da igreja, ou seja, aquelas autoridades depois da virada do século. Lembrando que a gente está aqui no ano 2024, né? Mas tudo começa com Jesus, ano zero. Nós vivemos o ano da era do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos primeiros 100 anos, nós temos o desenvolvimento do Evangelho. O último apóstolo foi João, e ele, depois que morre, então, vem os chamados pais da igreja, os líderes que levaram adiante a igreja até no século II, século III, quando a igreja virou realmente quase uma propriedade do Império Romano, né, com a conversão de Constantino, em 303, 306, por ali, mais ou menos. Então, não só há evidências de que a Epístola aos Tessalonicenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, evidências externas, como evidências internas também. Quando você lê, você vê que a igreja ainda não tinha uma estrutura eclesiástica complexa ou hierarquizada. E lá no capítulo 5, verso 12, Paulo denomina os líderes de aqueles que estão acima de vocês, aqueles que estão liderando vocês, são líderes, talvez formais, informais, mas também essa epístola tem as marcas de Paulo, porque é a marca da escatologia. Paulo fala da volta de Cristo como algo que iria acontecer a qualquer momento. E ele mesmo diz, enquanto nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor. Então Paulo se coloca também no meio dessas profecias, desses prognósticos da volta de Jesus. É o apóstolo Paulo que nessa mesma epístola, na segunda epístola, fala da vinda de Cristo. Ele diz, Jesus virá, ele usa duas pequenas metáforas ou comparações, que ele diz, ele virá como um ladrão de noite. O ladrão não liga para você e diz, eu vou te assaltar às 3 da manhã. Você não espera, é repentino, acontece. Então a volta de Cristo pode ser a qualquer momento. E a outra metáfora, ou então comparação, é como uma mulher que está grávida. Engravidou, vai nascer. Pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, né? 9 meses, vai nascer. É inadiável. Então a volta de Jesus tem essa característica. E Paulo teve que escrever essa epístola aos Tessalonicenses, por quê? Quando os irmãos ouviram que Jesus estava prestes a voltar, eles largaram o trabalho, largaram tudo. Alguns irmãos disseram, não, se Jesus vai voltar daqui a pouco, meu amigo, então eu não tenho que pagar meu boleto, não tenho que pagar imposto, eu não tenho que trabalhar mais, eu não tenho que passar esse perrengue na vida. Aí se vestiram de branco, foram para um monte lá, ficaram esperando Jesus voltar a qualquer momento. Mas peraí, Paulo disse que pode ser a qualquer momento, mas aí ele instrui a igreja a trabalhar, a fazer por onde, a pregar o evangelho, a esperar o que vai acontecer, mas viver o hoje para a glória do Senhor, espalhando a mensagem de Jesus. Então ele diz, olha, vocês não devem se enganar com esse tipo de prognóstico aí, calma, pode ser a qualquer momento. E aí você diz, puxa, demorou muito, né? Mas Pedro diz que um dia como o Senhor é como 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então a gente não sabe, Deus tem um plano. Qual é o plano? Ele queria incluir você e queria me incluir também na igreja de Jesus. Por isso nós estamos aqui com essa missão. Então a data foi mais ou menos, a data de escrita dessa epístola foi mais ou menos no ano 50, logo depois da chegada de Paulo a Corinto. Ele escreve aos Tessalonicenses, que são na maioria gentios, com uma forte influência judia, porque tinha pessoas ligadas à sinagoga. Agora, qual o objetivo?
Vamos dar uma olhada na ocasião e no objetivo também. É uma reconstrução histórica. Fiquem ligados aí comigo. Paulo e Silas haviam visitado Tessalônica, e onde é que você vê isso? Em Atos capítulo 17. O livro de Atos é exatamente a história da igreja que começa em Pentecoste, vai evoluindo até chegar em Roma. Então em Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo então passa na sua segunda viagem missionária, depois de ter passado por Anfípolis e Apolônia. E nestas cidades, às vezes tinha sinagoga. Quando tinha sinagoga, Paulo ia na sinagoga primeiro pregar para os judeus. Por quê? O Senhor disse que a salvação seria primeiro para os judeus, depois para os gregos. Os judeus rejeitaram, Deus se voltou agora para os cearenses, para os baianos, para os paulistas, para os sergipanos, e aí chegou até a gente, né? Então o apóstolo prega durante 3 sábados, Atos 17, 2, e como era de costume no judaísmo do primeiro século, a sinagoga tinha reuniões às segundas, às quintas e aos sábados. Então Paulo prega 3 sábados e ele tem que ir embora, porque veio a perseguição. Aí eu chamo a sua atenção para uma coisa. Olha o poder do Espírito Santo de pegar um punhado de novos convertidos, tendo estado com Paulo só 3 sábados, talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, Paulo tem que ir embora, e esta igreja é uma das igrejas mais completas, mais elogiadas no Novo Testamento. Como é que aconteceu isso? Poder do Espírito Santo. Pessoas convertidas, que têm o Espírito de Deus e a palavra de Deus nas mãos, que foi deixada pelo apóstolo. E essa igreja então cresce. Ela não é codependente do apóstolo Paulo. Paulo vai embora. Paulo isso, Paulo aquilo. Não, não, não. O perfil dos que creram aqui era uma minoria de judeus e a maioria dos tementes a Deus. Como a gente poderia dizer hoje, pessoas religiosas que temem a Deus. Às vezes você conversa, eu converso muito com pessoas que não são evangélicas, mas que primam pela família, que primam pela honestidade, pela verdade, pela criação de filhos. E quando eles falam isso, eles falam com temor ao Deus Criador de todas as coisas. Então são pessoas que só precisam conhecer a salvação em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo então pregava a estes, né? Mas depois de pregar um sermão no sábado, os judeus inventaram um motim contra o apóstolo Paulo, porque eles ficaram com inveja do apóstolo. Por que inveja? Porque eles eram submissos a Roma, a César. Eles tinham um imperador, eles tinham um rei. E agora o apóstolo Paulo estava pregando acerca de um outro rei, de um outro reino. Então a perseguição começou. Eles reuniram a multidão e incitaram um tumulto, alegando que Paulo e Silas estavam propagando um outro rei além de César. Atos 17, 7. Então a narrativa de Atos 17 indica que a ação começa quando Paulo proclama Jesus como rei, uma alusão ao seu reinado escatológico. E Paulo está dizendo, ele voltará, ele vai estabelecer o seu reino. Então as autoridades da cidade, olha o que eles fizeram, gente. Eles exigiram uma fiança para liberar o apóstolo Paulo da prisão e dizer, manda esse cara embora daqui, ele não pode pregar, ele está bagunçando aqui o coreto. E aí Jason ou Jason, ele pagou a fiança, mas Paulo teve que sair correndo dali. Paulo foi embora, mas o Espírito ficou. Paulo foi embora, mas a verdade ficou. Paulo foi embora, mas o Evangelho foi proclamado ali em Tessalônica. Então, amados, esse é o contexto histórico da epístola aos Tessalonicenses. Mas vamos agora pensar um pouquinho. Pessoas, elas deixam sempre um legado e uma história. Quando você lembra de alguns personagens como Martin Luther King, o que é que você lembra? Pastor Batista que disse, I have a dream, eu tenho um sonho, libertando os negros daquela perseguição americana sobre a população negra.
Albert Einstein. Você lembra, né? O grande cientista. Quando você lembra de Hitler, meu Deus, o Holocausto, né? Madre Teresa de Calcutá, boas obras, né? Amor pelos pobres. Billy Graham, grande evangelista. Francisco de Assis, é um grande pregador da palavra de Deus. E assim como pessoas, igrejas também deixam suas marcas. Como a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja cuja marca é divisão, confusão, problema de incesto, pai transando com filho, confusão de línguas, o povo desembestando a falar em línguas como falavam nos templos mudos, pagãos, porque não é só no culto evangélico que pessoas falam línguas. Naquelas adorações que tinham aos deuses do Olimpo, aos deuses egípcios, as sacerdotisas e os sacerdotes entravam em transe e eles falavam línguas sem controle. Então aquele povo de Corinto era acostumado a essa prática. Quando eles vêm para a igreja, eles entram num êxtase, num emocional e começam a falar em línguas. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês anteriormente eram guiados por ídolos mudos. 1 Coríntios capítulo 12. Ou seja, vocês eram guiados por demônios. Mas agora vocês têm Jesus. Não tragam aquela prática para dentro da igreja, porque na igreja tem ordem. Quer falar em línguas? No máximo 3, um de cada vez. E haja intérprete, senão cala a boca. Então tem organicidade, mas tem organização, tem ordem. Então a igreja de Corinto é essa igreja confusa. Lembra da ceia do Senhor? A confusão da ceia? Paulo escreve sobre a ceia do Senhor, porque os ricos chegavam mais cedo, comiam o caviar, a lagosta, o camarão. E os pobres que chegavam com a marmita vazia das minas de cobre, não tinham o que comer. E Paulo diz, olha, vocês estão discriminando o corpo de Cristo. Esse junta-panela aí está errado. Então Paulo instrui sobre a ceia do Senhor, dizendo, esperem uns pelos outros. Não discriminem o corpo de Cristo. A comida é para todo mundo. Junta-panela, bota o arroz junto com o arroz da Maria, do José e do João. Eu já encostei em algumas mesas, no passado, quando eu comia arroz, né? Que a pessoa dizia, pastor, vem cá, você vai ver o meu arroz que eu fiz. Eu disse, não, minha irmã, eu vou comer seu arroz não, eu vou comer o que tiver aqui. Junta, mistura isso aí que eu não quero saber quem fez, quem não fez, não interessa. Hoje eu não como arroz, não tenho mais esse problema. Mas a pessoa dizia também, aquele bolinho que eu fiz. Não, minha irmã, quero o seu bolinho não, bota tudo na mesa aí, não quero saber quem fez, quem não fez, não interessa, bota na mesa aí. A igreja de Corinto queria criar essa divisão, não é não? Aí Paulo então caracteriza essa igreja como uma igreja problemática. A igreja aos Gálatas também, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso. Mas a igreja de Tessalônica, ela parece ser especial. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, parece uma igreja madura espiritualmente, a despeito do pouco tempo de permanência do apóstolo entre eles. E vocês crentes antigos, crentes mais velhos, que ficam exigindo, que tem um PhD para te ensinar a palavra de Deus, lembra de Tessalônica. Aqui é o Espírito de Deus que agiu e deixou nessa igreja o maior modelo. É como se nós disséssemos assim, olha um bebê na fé falando das grandezas de Deus, enquanto outros vivem confusão, desunião, briga, fofoca, cheio de conhecimento bíblico, mas vivendo a incoerência de uma vida que não produz os devidos frutos. E também essa igreja era uma igreja perseverante, porque ela foi uma igreja perseguida. Gente, a perseguição no império, àquela altura, era ferrenha. Pedro descreve isso. As pessoas tinham seus bens confiscados. Era tipo assim um juizão desse que anda por aí fazendo estripulia, querendo saber quem são os crentes. Corre na rede social, levanta quem são os crentes, entra na casa, tira a Bíblia deles,
proíbe. Veja se tem uma reunião, vamos prender, porque é proibido, é proibido, é proibido, é proibido. Então as pessoas, os crentes em Cristo, perdiam seus bens, suas casas, porque proclamavam Jesus. E eles diziam, ninguém pode ser proclamado rei a não ser César. Aí a pergunta é, qual seria o segredo dessa igreja? Algo que talvez nós possamos conhecer, compreender e imitar. Então agora nós vamos entrar no texto. Está pronto? A gente já leu, dei a introdução, agora vamos entrar no texto, tá bom? Capítulo 1, então, dos versículos 1 a 4. Eu quero destacar 3 coisas sobre essa igreja. Coisas especiais, que nós podemos imitar como indivíduos, como GR, como grande ajuntamento. Primeiro, o seu endereço. Segundo, a sua posição. Terceiro, a sua característica, o seu DNA. Qual o endereço dessa igreja? Qual a posição dessa igreja? Qual o DNA dessa igreja? O que vem à sua mente quando você pensa sobre a IBC? Ela é caracterizada por quê? A igreja da restauração, a igreja da comunhão, a igreja da confusão? O que você pensa? A igreja aberta, a igreja isso, a igreja fechada, a igreja que o pastor não veste paletó nem gravata, só no casamento, né? Já nem me pede mais para casar ninguém. O que você pensa? Então, quais são as marcas principais desta igreja que deveriam ser então nossas marcas? Primeiro, verso 1, o seu endereço. Olha o texto, vocês já leram? Vamos comigo. Paulo, Silvano e Timóteo estão escrevendo juntos a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 1, verso 7, ele diz assim, a todos os que estáis em Roma. Quando ele escreve à igreja de Corinto, ele diz a igreja de Deus, 1 Coríntios 1, 2, que está em Corinto. Mas aos Tessalonicenses, ele destaca o endereço celestial. Porque ele diz o quê? Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Você está firmado onde? É seu bairro? É o seu local? Ou o seu endereço é Jesus? Ele é meu endereço. Você é cidadão brasileiro, americano, inglês, tem dupla cidadania, ou você é cidadão dos céus? Lindo isso. O destaque que o apóstolo Paulo dá. Aqui o primeiro segredo dessa igreja próspera, ela não estava firmada no homem, nem no local de reuniões, não estava firmada nas estruturas ministeriais, nem mesmo em Paulo, tampouco na palavra que falava de Deus. Presta atenção, essa igreja estava firmada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Qual é a tua base? Você vem aqui por quê? Atrás de quem? Atrás de quê? Senão da pessoa, obra e palavra de Jesus. Ele deve ser o nosso fundamento. Essa igreja vai continuar colocando Jesus à frente de tudo. Por mais que as pessoas insistam em olhar para a liderança ou achar que a liderança tem algo especial, nós não temos. Nós todos estamos fundamentados como igreja IBC na pessoa, obra e palavra de Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Amém? Faz isso na tua vida pessoal, meu irmão. Não corra atrás de guru, de pastor, de quem quer que seja, sacerdote. Não. De irmão, de irmã, de pai, de mãe, de filho, de pet, de governo, de partido. O seu endereço é Jesus. Em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. Em que ou em quem você está firmado? Onde está a sua morada, seu endereço? Qual é o seu porto seguro? Nós não seguimos uma doutrina, nós não seguimos um livro, nós não seguimos um homem, nós não seguimos uma pessoa qualquer, nós seguimos Jesus. É a pessoa de Jesus. Verso 4. Agora que a gente viu o endereço diferenciado dessa igreja, olha a sua posição.
Verso 4, Paulo diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. A igreja de Tessalônica era reconhecidamente amada e escolhida. Essa igreja tinha um referencial de amor. E quando vem do alto, o referencial de amor nos livra das inseguranças, nos faz sentir confiantes quanto ao futuro, mesmo em meio às lutas, incertezas, tribulações, decepções, traições. Eu tenho repetido isso muito ao longo da vida, porque é um mote para a minha alma, para a minha vida. Todo ser humano, ele nasceu para ser amado. E quando você nasce na sua família, seus pais são responsáveis diante de Deus de dar a você, enquanto criança, enquanto crescendo, senso de valor, segurança, competência. Como é que os pais fazem isso? Amando. É o amor que me faz sentir seguro. Eu confio que meu pai vai cuidar de mim porque ele me ama, desde pequeno. Eu confio que meu pai acredita que eu sou capaz porque ele me deixa fazer coisas, ele investe em mim. Eu acredito que eu tenho valor porque meu pai foi capaz de sacrificar coisas por mim. Mas quando isso não acontece, nós saímos da casa com um vazio de amor. E a menina se entrega a qualquer um, e o menino se entrega a qualquer um. E o malandro encosta na garota novinha e diz: se você me ama, tira a roupa. Se você me ama, faz isso. E os marmanjos ainda dizem para a esposa: se você me ama, lava minha meia, faz minha comida, me sirva. E aquela pessoa carente de amor, ela tem um buraco, ela tem um vazio. Então ela se entrega a qualquer um que possa valorizá-la por aquilo que ela faz. Mas olha que Jesus, quando ele começa o seu ministério, Deus que se fez gente, antes de praticar qualquer coisa, ele ouve lá do céu uma voz dizendo: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por que Deus disse isso para Jesus? Para ele não correr atrás do amor dos homens, do amor das pessoas, do amor do aplauso, do amor das pessoas que querem só bajular. Aliás, Jesus disse isso várias vezes: eu não estou aqui à procura de aplauso humano, eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Ele tinha um senso de missão. Então a igreja de Tessalônica, ela podia sofrer todos os reveses, todas as ameaças, porque ela não dependia do amor de Roma, do amor e das benesses de César. Ela não dependia de aceitação de ninguém, nem dos seus vizinhos, nem de ninguém, porque elas eram uma igreja amada por Deus. Você se sente assim? Porque quando o seu amor, você quer preencher o seu vazio do amor que vem dos homens, que vem do plano horizontal, quando ele não vem, você se frustra. E o amor do homem é passageiro, sabia? Mas o amor de Deus não, ele é eterno. Se o teu pai e tua mãe te abandonaram, te malcriaram, disseram que você não prestava, que você era incompetente, que você não conseguia, libera perdão, como falamos ontem aqui aos casais. Libera perdão e olha para o alto, porque o amor de Deus é infinito por você. Você vale mais do que as pessoas dizem que você vale. Você vale mais do que os teus pais disseram que você valia. Você vale mais do que todo o abuso que fizeram contra você. E você não tem que sair por aí correndo e se vendendo por um amor barato. Entende? Então a igreja de Tessalônica era a igreja que superou toda a perseguição, porque ela era, acima de tudo, amada por Deus. E o outro termo lindo, escolhido. Gente, a gente canta isso. Lembra de Jeremias?
Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Deus te conhecia antes de você ser formado. Deus lhe cercou durante muito tempo. Alguns de vocês responderam o chamado de Deus cedo, outros bem mais tarde. Eu respondi com 17 anos de idade, mas perdi muito tempo na minha vida. E você? Mas você sabia que Deus estava te cercando todo o tempo? Ele me cercou todo o tempo, eu fugindo, e Ele me cercou. Por quê? Porque Ele me escolheu. Então não interessa se o governo me escolheu, se a mulher me escolheu, não interessa quem me escolheu, isso não faz diferença. Eu sou escolhido de Deus. Eu tenho a dignidade, tenho o privilégio de ter sido escolhido por Deus para ser seu filho, como você foi escolhida para ser sua filha, filha de Deus, filho de Deus. É isso, irmão. É isso que vai te fazer passar pela tribulação, a não se vender, a não jogar o jogo da sociedade, dos que estão ao redor, na escola, na classe, na vizinhança. Você tem peito para dizer não, porque você é amada por Deus, amado por Deus, escolhida por Deus, escolhido por Deus. Todos podem me rejeitar, mas Deus me amou, me escolheu e me acolheu. Amém? Está pronto, irmão? Por isso essa igreja é uma igreja amada e escolhida. Versículos 2 a 4. Agora são as características dessa igreja. O DNA dessa igreja. Vimos o endereço, vimos a posição, agora as características. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, olha aí, da operosidade da nossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Fé, amor e esperança. Era o que caracterizava aquela igreja. Os tessalonicenses são alvos das orações de Paulo, sem cessar, com muita gratidão, e ele destaca as principais características. Uma fé operosa, ele adjetiva o substantivo, fé que funciona. Amor abnegado, esperança firme. Paulo qualifica cada um dos termos com base no testemunho que ele tem dos tessalonicenses. Fé ao crer e ao obedecer. Eu gosto de definir fé como passo de obediência. Não adianta dizer que tem fé, eu creio em Deus. Tiago diz, até os demônios creem e estremecem. Crer que Deus existe é uma coisa. Crer é obedecer, é dar um passo de obediência, é dar um salto no escuro. Crer é quando eu pegava minhas filhas pequenininhas, agora eu não posso fazer mais, botava num alto assim, num penhasco e dizia, pula! E elas se jogavam sem titubear, porque confiava nos braços do Pai. Quantas vezes Deus fala com você pela palavra, quantas vezes Deus lhe chama e você titubeia e diz, não, pode não, isso aí não está certo não. Lembra de Pedro? Eita, Jesus está andando sobre as águas. Não é um fantasma, não é não. Vem Pedro. Pedro, contra qualquer lógica, se Jesus mandar eu pulo. E Pedro andou sobre as águas por um tempo. Quando é que ele submergiu? Quando ele tirou os olhos do Senhor e olhou para as águas. Entende? Então a igreja de Tessalônica era uma igreja que, a despeito de toda a luta, toda a tribulação que eles passaram, que nós passamos, que você deve estar passando, erga teus olhos, olha para cima, olha para as promessas do Senhor. Tenha uma fé obediente, diga, Senhor, eu não vou abrir mão da verdade, eu não vou comprometer a Tua palavra, eu não vou mentir para ter sucesso.
Eu não preciso me mostrar naquilo que eu não sou, eu não preciso ser fake. Eu não preciso fazer nada, porque Deus já fez por mim, já me amou, já me escolheu. Então a fé, ela é operosa, ela funciona, ela é obediente. A igreja de Tessalônica demonstrou isso. Depois ele fala do amor abnegado. O que é o amor abnegado? É um amor que serve, que se doa, que se dá. Você vem aqui para quê? Para amar ou ser amado? Você vem para servir ou ser servido? Vocês já me ouviram falar sobre isso. Quando nos aproximamos da igreja para que as nossas necessidades sejam supridas, você se torna um senhor, fazendo todo mundo seu servo. Amor não é isso. Amor é querer ver o bem-estar do outro. Quando um homem diz para uma mulher que a ama, ele tem que compreender que esse amor que se reveste de uma autoridade, na verdade é uma capacidade que Deus dá para suprir as necessidades dela. Quem ama, se doa, se entrega. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então você está aqui para servir, para se doar, para se entregar. Isso aqui é amor. Porque Jesus é o exemplo de que ele nem precisava fazer isso, mas ele se deu, ele se doou. Ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Você está servindo, meu irmão? Você está abrindo mão do seu canto, do seu lugar, da sua mesa? Você está exercendo o amor abnegado que os tessalonicenses praticavam? Imagina o sufoco, gente perdendo casa, gente perdendo bens, gente tendo família sendo levada para ser presa no meio da praça, talvez queimado, torturado, e os tessalonicenses estavam ali, acudindo uns aos outros, amando uns aos outros, acolhendo uns aos outros. Essa é a igreja de Jesus. Isso aqui não é um hotel, isso aqui é um hospital. E você é a pessoa da enfermaria, acode, traz para dentro, está doendo, traz. Eu me lembro alguns anos atrás, né, a gente falava sobre, vamos fazer um berçário. Aí aparecia as mães que têm menino novo. Ela vai servir no berçário porque o filho dela vai para o berçário. Depois aí eu vi na outra geração o avô e a avó. A avô e a avó agora vão servir no berçário, porque o netinho está indo para o berçário. Amor seletivo. Vamos servir porque agora meus adolescentes, meus filhos, estamos sempre procurando um lugar para os meus filhos, meus adolescentes. Meu primo, meu tio, minha prima, e Deus diz assim, vai para o presídio, vai amar o cara que está tentando te assaltar, ele vai tentar te matar, ele pode até te estuprar se ele pegar. Jesus diz, vai lá e ama. Topa, igreja. Ou vamos mandar o bezerrinha lá? É assim que a gente faz com o missionário. O missionário não é esse negócio, que a gente faz um check-in e manda o cara para a missão, lá para o meio, não sei de onde. Vai para a favela, faz como Deus Ani, lá no Curió. Bota a oficina, fica ali. As gangues dividindo esquinas, atirando para todo lado. E Deus Ani e a Meire lá dentro, no Curió, cuidando daquelas crianças, vendo as balas voando. Eles poderiam fugir dali a qualquer momento. E não mais estarem ali. Mas sabe o que é que os leva? É o amor que serve, que ama o pecador, que investe em meninos como esse aí. Você não sabe a vida desse cara aí, você não sabe. Mas Deus sabia, Deus escolheu, Deus amou, Deus separou e fez com que essa igreja pudesse ser um abrigo. É o amor abnegado. Lembra que o amor de Deus não é seletivo, amém, irmãos? Ama a criancinha, ama o amiguinho, ama todo mundo, mas ama também o perdido, desgraçado, pecador, aquela mulher adúltera, aquela mulher samaritana. Tem que amar esse cabra aí. E a esperança é firme. Qual é a esperança? A esperança de que Jesus voltará. E a palavra de Deus diz que Ele nos livra da ira vindoura. Você quer passar pela tribulação? Pode ir, eu não vou não.
Porque os dias vão chegar e a tribulação está profetizada na palavra de Deus, vai acontecer 7 anos terríveis, estão lá no Apocalipse esses 7 anos, 7 selos, no 7º selo, 7 trombetas, na 7ª trombeta, 7 taças, nós temos ali o que Deus vai fazer com Israel, paz por 3 anos e meio, depois vem a abominação da desolação, a perseguição de Israel, tempo terrível, até que Jesus vem, pisa no Monte das Oliveiras e estabelece o seu reino milenar de justiça. Mas antes de tudo isso, a palavra de Deus diz que Ele nos livrará da ira vindoura. Aê! Dá vontade de ir para o monte, não? Como a igreja de Tessalônica. Os tessalonicenses tinham uma fé operante concreta, traduzida em obediência. Uma esperança que espera a vinda de Jesus ressurreto, capaz de livrar da ira vindoura. A sua fé funciona, você obedece, seu amor busca o bem do outro, em casa, fora de casa, sua esperança é firme. Agora veja que lindo, para a gente fechar. Como os tessalonicenses lidaram com essa palavra. Em primeiro lugar, a saúde de um discípulo, a saúde de um GR, a saúde de um grande ajuntamento, depende da relação que se tem com o Evangelho. Paulo diz que a palavra foi proclamada, verso 5. O nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. E em plena convicção. E Paulo diz, vocês sabem do nosso procedimento, ou seja, quem pregou para eles tinha coerência. Antes de olhar para a palavra de um pregador, olhe para a vida dele. Olha como ele trata sua esposa, olha como ele trata seus filhos, olha como ele é visto na sociedade. Então Paulo diz, eu preguei a palavra e essa palavra chegou com equilíbrio entre a letra e o espírito. Paulo destaca o equilíbrio da pregação, destaca a sua convicção e o seu amor pela igreja. Aí o verso 6 diz que a palavra foi recebida pelos tessalonicenses, lindo isso. Vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, receberam a palavra posto em meio de muita tribulação com alegria do Espírito Santo. Como pode, gente? Sufoco, perseguição grande. Mas os tessalonicenses tinham sede da palavra de Deus. É uma prova, gente, de que as nossas lutas, elas devem nos deixar mais sensíveis e mais dependentes de Deus. Infelizmente, alguns de nós, quando passam por tribulações, ficamos endurecidos, ingratos. E começamos a questionar, será que Deus me ama mesmo? Estou passando por um perrengue grande, né? Porque ele acha que a relação com Deus é só coisa boa. Não é não. Paulo, quando foi convertido, ele disse, vai lá, diga para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Está pronto, irmão? Ou então, vamos achar um outro lugar para sofrer, talvez um time de futebol. Porque aqui você sofre por viver a verdade, por falar a verdade, por ter família, por amar os seus filhos, por viver de modo digno do Evangelho. Então foi com muita alegria. Alegria parece não combinar com tribulação, porém é o que o Paulo está testemunhando dessa igreja. Palavra pregada por Paulo, recebida e agora ecoada, versículos 7 a 10. Paulo fala da saúde dessa igreja, porque eles receberam a palavra e se tornaram modelo para os crentes na Macedônia e na Acaia. E o verso 8, eles ecoaram a palavra. Paulo diz, a palavra repercutiu, ou seja, eco. A palavra eco é o termo grego que está por trás dessa repercussão. Ecoou. A mesma voz proferida na caverna
com eco é a mesma que você ouve de forma repetida. Não é outra palavra, não é palavra adulterada, é a mesma palavra. O eco foi evidente. O bom exemplo daquela igreja repercutiu por todos os lugares. Foram conhecidos pela sua fé e não simplesmente pelos seus programas, pela sua estrutura. E olha o testemunho de restauração aqui. CR na veia, versículos 9 e 10. Todo mundo estava falando no tocante à igreja de Tessalônica, como essa igreja deixou os ídolos e se converteu a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Restauração, larga o ídolo. E o ídolo não é só uma estátua, meu irmão. O ídolo é aquilo que toma conta da tua mente, do teu coração. Pode ser uma mulher, um homem, uma bebida, o sexo, pode ser a internet, pode ser seu celular, pode ser a notícia, pode ser a política. Você tem ídolos no seu coração, assumindo o lugar de Deus. Arranca esses ídolos, quebra esses ídolos, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Todos sabiam como o pregador e a palavra foram recepcionados. E acima de tudo, como isso se transformou em conversão e restauração dos ídolos mortos para o Deus vivo. Finalmente, Paulo destaca a viva esperança. Lembra? Fé, amor e esperança. Ele diz: e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, da tribulação, do inferno. Fé, amor e esperança, características marcantes de uma igreja que demonstrou isso em todo o tempo, crendo, servindo e esperando no Senhor Jesus. Só para finalizar e você gravar, o louvor pode subir, pessoal. A igreja de Tessalônica tinha um endereço. Qual era o endereço? Era o Pedras, Ancuri, Aldeota, Meireles? Não. A igreja de Tessalônica estava em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Lembram? O endereço? Você está firmado aonde? Qual é a sua cidadania? Paulo diz: a minha cidadania é celestial. Eu sou um cidadão dos céus, do reino de Deus. Ele é meu rei, ele é meu governador, ele é meu presidente. Ele é meu justo juiz, ele é meu supremo. Então a igreja estava firmada em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. Qual era a posição dela? Amada, lembra? E eleita. Eu fui amado, eu fui eleito. Você foi amado, você foi eleito. E as características dessa igreja? Fé, amor e esperança. Receberam a palavra pregada pelo apóstolo com poder no Espírito Santo, com testemunho de vida, e assim devem ser os seus líderes. Eles receberam a palavra, mas não guardaram, eles ecoaram a palavra e demonstraram para todos, até fora daquela cidade, a transformação e a restauração, porque deixaram os ídolos para servir o Deus vivo. Paulo disse que não precisava nem acrescentar nada, todo mundo sabia que aquela igreja era uma igreja com essas características. IBC, que sejamos encontrados assim na volta de Jesus, amém? Você faz parte disso, começa na sua vida. Ouça a voz dele todo dia: você é minha filha amada em quem eu tenho prazer, amém? Você não depende do amor do teu marido, nem dos teus filhos, nem do teu pet, nem do teu patrão, nem do teu empregado, do teu vizinho, do teu amigo, do teu pastor. Você não depende do amor de ninguém. O amor de Deus é suficiente. E aí quando o outro amor chega, é como um copo, né? Você enche o copo do amor de Deus. Quando cai amor das pessoas, ele transborda. Legal, né? Ah, você me ama, que bom.
Eu tenho certeza que a minha esposa me ama. Eu não tenho dúvida, certo? Mas eu não dependo do amor dela para ser feliz. Porque tem hora que ela não quer me amar, não. Eu sou chato. Aí, você não me ama. Não. Eu tenho o amor de Deus, estou cheio. Aí eu fico aqui, uma hora vem aí um pingadinho de amor ali, né? Ou o meu amor por ela, que ela também aprendeu a não depender do meu amor. Ou cara chato. Mas ela está plena, completa em Cristo Jesus, porque aprendeu a viver assim. Cadê os filhos? Os filhos, sei lá, estão por aí. Eles são de Deus, não são meus não. Hein? Cadê os netos? Oh, sei lá, cada um está vivendo a sua vida aí. Eu tenho um bocado de filho, um bocado de neto. Quando eles vêm e abraçam, eu amo. Quando eles não estão, você não está infeliz? Que tem uma filha não sei aonde, outra filha no outro. Que isso, rapaz? Não, enfim sós, não é não? Pense num negócio legal. Você está construindo a sua vida, a sua casa e seu futuro em função desses, filho, neto. Sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Cada um tem sua vida, né? Não, eu sou feliz com Jesus, ponto 1. E sou feliz com aquela que é minha companheira, que Deus disse que eu devo amar acima de qualquer coisa aqui dessa terra, hein? Então bora namorar. E os filhos, se chegarem, muito bem, são bem-vindos, maravilha. É o transbordar, não é não? A pessoa elogiou, o cara amou, achou legal, o irmão veio e disse, pastor, você é gente boa, é legal. Mas tem uns que dizem também, você não presta, não gosto de você, eu vou lhe matar. Quantas vezes eu já tive gente aqui na congregação dizendo, eu pensei em lhe matar. Eu disse, é mesmo? Queria me mandar para o céu antes do tempo, né? A pessoa fica com raiva. Sabe nem por que o inimigo de Deus coloca essas coisas, né? Eu vou me abalar, vou mudar meu caminho, vou nada. Por quê? Primeiro, Deus me ama, Ele me guarda, Ele me protege. O cara ali traiu, e daí? O cara ali... Eu não posso mudar 1 milímetro, porque, gente, isso é fé em Cristo Jesus. Faça isso na sua vida, irmão. Vai ser muito bom. Você vai passar por todas as tribulações e lutas, sem depender do amor de ninguém, a não ser o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim é a igreja de Jesus, né? E eu queria fazer um apelo aqui, a você que está na internet me vendo, me ouvindo agora. Talvez alguém aqui hoje, você está cansado, né? Depender do amor de pessoas, de buscar o amor em pessoas, ou talvez você já sofreu tanta decepção na sua vida. Que tal aceitar o amor de Cristo Jesus na sua vida hoje à noite? Que tal dizer, eu aceito Jesus como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, o amor da minha alma. Tem alguém aqui? Levanta a mão aí onde você está para dizer, hoje é meu dia, eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Tem alguém? Tem alguém? Levanta a mão. Você está na internet aí, em casa mesmo. Diga aí que o Senhor está aí, está te ouvindo e te vendo. Eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Todos são filhos de Deus talvez, né? Ou você está dizendo, eu vou deixar para amanhã. Se a gente estiver vivo, amém, é mais um dia, mais uma oportunidade. Se não, amado, o tempo da salvação é hoje, é agora. Então vamos orar e vamos encerrar. Nós te adoramos, Senhor, por essa noite, pela meditação na Tua Palavra. Eu peço que o Teu povo, ao ouvir a Tua Palavra, ao ler a Tua Palavra, tome uma decisão de se firmarem no Senhor. Que sejamos esta igreja querida, amada do Senhor. Que sejamos encontrados íntegros na Tua presença e na Tua volta, Senhor Jesus. Te agradecemos pela liberdade que nós temos de pregar a Tua palavra e por esta igreja que te ama, te busca, que proclama o Teu nome. Nós te louvamos, Jesus. Tu és a nossa fonte,
Tu és aquele a quem esperamos muito tempo. E o Senhor veio, encheu o nosso copo, nos revestiu de amor eterno. Dá-nos uma semana abençoada para a gente viver esse amor bem de perto, bem íntimo. E também proclamar essa verdade àqueles que ainda não te conhecem. Pois oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.